para manter a minha palavra de estar fazendo pelo menos um vídeo toda semana aqui para o YouTube, hoje eu vou fazer um vídeo sobre os 3 livros que me ajudaram a transformar a minha vida financeira. A minha ideia é estar fazendo 3, 2 ou pelo menos um vídeo por semana, mas não é sobre quantidade, sim é sobre qualidade. Quando eu estiver fazendo um vídeo, quando eu estiver gravando um vídeo, é porque é sobre algo que eu acredito que vai realmente ser transformador, que realmente vai acrescentar na tua vida. Nos últimos dias eu tô bem busy, porque eu tô criando um site que vai servir como um guia financeiro para vocês brasileiros que moram aqui no Reino Unido. Nesse site eu estou fazendo guias sobre aposentadoria, guias sobre milhas, como que você consegue comprar passagens com descontos. Estou fazendo um guia sobre como você consegue organizar a sua vida financeira. Estou fazendo guias para você aprender a investir mesmo se você for um iniciante. Guias sobre carreira, dicas para você desenvolver a sua carreira para trabalhar na sua área aqui no Reino Unido. E também guias para você que tem o desejo de comprar um imóvel aqui no Reino Unido. E eu quero perguntar para vocês o que vocês querem saber, o que vocês querem que tenha nesse site, que não pode faltar nesse site. Por favor, deixe aqui nos comentários aquilo que vocês mais precisam de ajuda financeira aqui no Reino Unido. O vídeo de hoje é sobre 3 livros que ajudaram a eu transformar a minha vida financeira. E eu estava escrevendo sobre esse tema para pôr no website que ainda não está no ar, e eu vou deixar vocês saberem quando o site estiver no ar. E os 3 livros são: o primeiro é O Pai Rico e o Pai Pobre, o segundo é O Homem Mais Rico da Babilônia e o terceiro é A Psicologia Financeira. O Pai Rico e o Pai Pobre não é o meu livro preferido, mas acho que é o livro mais famoso que tem de finanças e foi o primeiro livro que eu li de finanças lá atrás. Mas como eu disse, ele não é o meu preferido. Mas eu gosto sobre a parte que ele fala sobre a diferença entre você acumular ativos e você acumular passivos. Basicamente, o que o autor diz é que passivos são coisas que você acumula que tira o dinheiro do seu bolso. E ativos são coisas que você acumula que coloca dinheiro no seu bolso. Um exemplo prático: um carro que você tem é um passivo, porque um carro constantemente você precisa tirar dinheiro do seu bolso para manutenção, para gasolina, para imposto, para seguro. Enquanto, por outro lado, uma casa que você investiu, comprou e deixou alugando é um ativo, porque constantemente você tem um fluxo de caixa positivo entrando no seu bolso dos aluguéis que você recebe dessa casa. Isso parece meio óbvio, mas a verdade é que a gente tem que usar o nosso salário como uma fonte para a gente acumular ativos, que vai fazer com que o nosso salário vá aumentando cada vez mais. E não utilizar o nosso salário como uma fonte simplesmente para acumular passivos. Porque cada vez que você adquire um passivo, esse passivo se torna uma despesa para você constante no seu salário. E o seu salário vai diminuir não só pelo fato do dinheiro que você gastou para comprar esse passivo, mas para você manter esse passivo. Tem alguns passivos que você não tem como fugir, você tem que comprar. Aqui onde eu moro, não tem um transporte coletivo muito acessível, então eu preciso de um carro. Eu preciso ter esse gasto com um carro que é um passivo e vai constantemente tirar dinheiro do meu bolso. Mas se eu tenho que fazer isso, eu posso fazer isso de uma maneira mais sábia. Quando eu precisei comprar o meu carro, eu lembro que o banco me ofereceu um financiamento no valor de até 50 mil libras. Com 50 mil libras eu poderia comprar BMW, Mercedes, Land Rover, Audi, mas sabe qual foi o carro que eu comprei? Um Fiat Panda 2010 e eu paguei 1.300 libras. Por mais que eu tenha a necessidade de ter um passivo, eu quero fazer com que esse passivo tire o mínimo possível de dinheiro do meu bolso. E quando eu decidi escolher um Fiat Panda ao invés de uma BMW, eu decidi naquele momento não ter, por exemplo, o custo de um financiamento que ia tirar constantemente um pedaço do meu salário todos os meses. Eu resolvi diminuir a quantidade de seguro que eu ia pagar desse carro, porque um carro com valor menor tem um seguro menor. Eu resolvi diminuir o gasto com gasolina, o gasto com pneu, o gasto com manutenção, o gasto com imposto, porque tudo no Fiat Panda é muito mais barato do que numa BMW. Por mais que tenha alguns passivos que a gente tenha necessidade de adquirir, você pode fazer isso de uma maneira mais sábia e escolher passivos que vão tirar o mínimo de dinheiro possível do seu bolso. E aí a diferença do dinheiro que você não está gastando, por exemplo, para manter uma BMW, você vai adquirindo ativos que vão acrescentando dinheiro no seu bolso. Você pode investir em ações que te pagam dividendos e que você vai recebendo uma parcela do lucro dessas empresas que você comprou e esse dinheiro vai entrando para o seu patrimônio mês a mês. Isso são ativos, são coisas que acrescentam dinheiro no seu bolso. Esse, para mim, é o principal aprendizado do livro O Pai Rico e o Pai Pobre. A diferença entre um ativo e um passivo. O segundo livro é o meu livro preferido. Se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro aqui eu lembro de ler e meus olhos brilhar, assim, pelo conhecimento que esse livro me proporcionou. Eu lembro de terminar de ler esse livro e ter muita motivação, muita inspiração para realmente fazer alguma coisa positiva pela minha vida financeira. Ele fala, de maneira geral, sobre 5 leis do ouro, ou seja, sobre 5 leis do dinheiro, leis universais que faz com que você lide com o dinheiro de uma maneira próspera. A primeira lei, e a única que eu vou citar aqui, e é a lei que eu mais gosto, é: o ouro vem de bom grado
multiplicado em uma quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 dos seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Eu lembro que depois que eu entendi que eu tinha que transformar a minha vida financeira e que o primeiro passo que eu tinha que dar em relação a isso era guardar dinheiro, era conseguir ser capaz de guardar dinheiro, eu lembro que eu tentei fazer isso de diversas maneiras. Eu tentei diferentes táticas. Eu tentei primeiro guardar um valor fixo, depois eu tentei guardar uma porcentagem do meu salário, depois eu falei, não, eu vou arrumar um outro trabalho e esse meu outro trabalho eu não vou tirar nada para mim, eu vou guardar tudo. Eu tentei vários métodos diferentes e adivinha, nenhum funcionou. O único método que funcionou e funciona até hoje é essa lei dos 10%, ou essa lei do 1/10. Eu lembro de que quando eu li esse livro e que ele falava desses 10%, eu falava, poxa, mas 10% é um valor tão insignificante. Mas depois eu entendi que no começo, quando você quer começar a guardar dinheiro, a coisa que menos importa é o valor. Quando você começa a guardar 10%, vai demorar realmente um bom tempo para que esse valor se torne um valor significativo. Mas no começo não é sobre dinheiro, no começo é sobre o hábito. Além do fato de que, se você tenta, como eu, começar a guardar dinheiro e tenta começar guardando 50% de tudo que você ganha, 50% é muito melhor do que você guardar 10%. Só que se você guarda 50% em um mês e no outro mês você não guarda nada, é pior. É muito melhor você guardar 10% com consistência sem falhar por um longo período de tempo do que você ficar tentando guardar de uma vez 50%, 70% e não conseguir guardar, não conseguir fazer isso de uma maneira sustentável. Eu vejo as pessoas cometendo esse mesmo erro quando falam que querem ir na academia. A pessoa nunca fez exercício na vida, nunca comeu direito. De repente, ela acorda, tem um estalo e fala, opa, amanhã eu vou na academia, amanhã eu vou começar a fazer dieta. Ela se propõe a ir na academia 5, 6 vezes por semana e se propõe a nunca mais comer doce. Se propõe a nunca mais tomar Coca-Cola. A mudança é muito drástica. Você sair de uma pessoa que não se exercita, você sair de uma pessoa que come doce todo dia para uma pessoa que se exercita todo dia, para uma pessoa que nunca come doce, é uma mudança muito drástica. Você sair de uma pessoa que não consegue guardar dinheiro para de repente guardar 50% daquilo que você ganha, é uma mudança muito significativa. E provavelmente ela não vai ser sustentável. Provavelmente ela vai abalar muito o seu estilo de vida e vai ser um sacrifício muito grande para você conseguir fazer com consistência. Essa lei dos 10%, ela é a lei que mais funciona, porque é um valor que é sustentável, que você pode repetir durante um bom período de tempo. No começo, isso não tem muito a ver com a quantidade de dinheiro que você guarda. Eu lembro de que passou 6 meses e eu falava, nossa, mas eu não tenho nada de dinheiro ainda. O que importa no começo não é o valor. E eventualmente, o tempo vai passar e você vai ter conquistado uma grande poupança, você vai ter acumulado um valor significativo. Mas no começo, o mais importante é você adquirir o hábito e você conseguir fazer isso com consistência por um longo período de tempo. Esses 10%, ele tem que funcionar igual um imposto. Se você hoje recebe na tua conta todo mês, cai lá na tua conta no final do mês 2.000 libras, isso quer dizer que o teu salário é mais ou menos de cerca de 2.250 libras. Só que como você sabe, você tem que pagar o imposto de renda. E o imposto de renda é descontado na fonte. O teu salário bruto é de 2.250, mas o quanto você recebe na tua conta é de 2.000. Quando você vai fazer o planejamento do seu orçamento, se é que você faz você não se planeja para gastar 2.250 libras, que é o teu salário. Você se planeja para gastar aquilo que sobra depois que você paga o imposto. Essa lei dos 10%, ela precisa funcionar da mesma maneira. Você tem que arrumar uma maneira de fazer com que esse dinheiro que você separe se torne uma prioridade para você. O que eu faço é considerar essa lei dos 10% como se fosse um imposto que eu estou pagando para mim mesmo, um imposto que eu estou pagando para o meu futuro, um imposto que eu estou pagando para adquirir estabilidade financeira, estabilidade emocional para mim e para minha família. Se eu estou recebendo 2.000 libras por mês, o que eu faço é, primeira coisa, pegar 10%, ou seja, 200 libras e separar. Não é gastar o meu dinheiro e depois ver o quanto vai sobrar e guardar, porque desse jeito provavelmente nunca vai sobrar nada. O que eu faço é pegar as minhas 2.000 libras e separar 10% e mandar para uma conta que eu não vou nem ver e garantir que o que eu tenho aqui de dinheiro agora são 1.800 libras. E é com esse dinheiro que eu vou lidar com o meu presente. Aquelas 200 libras é para cuidar do meu futuro. Essa foi uma conta interessante que eu fiz para mim mesmo e eu incentivo a você fazer também. A ideia é, não precisa e não tem como ser preciso. Você pode fazer uma estimativa. O que eu fiz foi tentar somar todo o dinheiro que eu já ganhei na minha vida desde que eu comecei a trabalhar. Mais uma vez, não precisa ser preciso, tá? Porque não tem como ser preciso. O que você precisa fazer é lembrar de todos os trabalhos que você teve, quanto tempo que você trabalhou naquele trabalho e mais ou menos quanto que você recebeu. A minha conta ficou mais ou menos assim. Se eu somar tudo que eu já ganhei de todos os trabalhos que eu já tive, deu um valor aproximado de 500 mil reais. Isso eu ganhei em mais ou menos 10 anos de trabalho. Em média, é como se eu tivesse ganhado nesse período de 10 anos um salário de 4 mil reais todos os meses. A pergunta que eu fiz para mim mesmo e a pergunta que eu faço para você, se durante esses 10 anos o meu salário médio tivesse sido, ao invés de 4 mil, tivesse sido de 4.400 reais, a minha vida teria sido muito diferente? Provavelmente não. E se
se ao invés de eu ter ganhado em média R$ 4.000 por mês, eu tivesse vivido com R$ 3.600, a minha qualidade de vida teria sido drasticamente diferente? Provavelmente não. O que eu quero dizer com isso é, se com o meu salário de R$ 4.000 por mês, eu tivesse separado todos os meses 10% do que eu ganhava e colocado em uma poupança, a minha vida não teria sido drasticamente diferente. Se eu olhar no longo prazo, em 10 anos, não teria sido muito diferente eu ter vivido com 3.600 ou ter vivido com 4.000. Inclusive, se eu tivesse ganhado 10% a mais, 4.400, a minha vida não teria sido assim tão diferente. 10% é um valor que, no presente, ele não vai mudar a sua vida de uma maneira tão drástica. Então, você pode pegar esse dinheiro e separar esse dinheiro, porque no longo prazo, ele vai sim fazer uma grande diferença para você. Se eu tivesse guardado R$ 400 por mês durante 10 anos, hoje eu teria no mínimo R$ 50.000, sem ter feito um sacrifício muito grande, sem precisar ter mudado o meu estilo de vida de uma maneira muito radical. Como eu falei, se eu tivesse poupado R$ 400 por mês em todos esses anos, eu teria acumulado no mínimo R$ 50.000. Só que tem uma diferença entre poupar e investir. E nisso eu entro agora no terceiro livro que eu quero falar com vocês, que é A Psicologia Financeira. Para mim, A Psicologia Financeira é um dos livros mais completos que existe sobre educação financeira. E um dos temas que eu mais gosto que ele aborda nesse livro é: nós, seres humanos, de maneira intuitiva, não entendemos como que funcionam os juros compostos. Nós temos uma cabeça linear, nós entendemos o crescimento linear, mas nós não entendemos o crescimento exponencial. Quando você investe, você está se expondo ao crescimento exponencial. Você está se expondo ao crescimento dos juros compostos. Quando você poupa o seu dinheiro, você não está investindo esse dinheiro, a única coisa que faz esse dinheiro crescer é a quantidade de dinheiro que você deposita. Mas quando você investe, você está se expondo aos juros compostos. E esse dinheiro ele vai crescer de maneira exponencial. Um exemplo disso é, se você tivesse guardado esses R$ 400 por mês durante esses 10 anos, no final desse período você teria R$ 50.000, que é simplesmente a soma desse dinheiro, do dinheiro que você depositou todos os meses. Mas quando você investe esse dinheiro, você está colocando esse dinheiro para crescer, para trabalhar. E se eu tivesse, por exemplo, investido esses R$ 400 por mês ao invés de poupado, no final dos 10 anos eu teria quase R$ 82.000, porque somado aos depósitos que eu fiz todos os meses, que é um crescimento linear, eu teria também um crescimento exponencial, que é o crescimento do rendimento que eu tive durante todos esses anos. Conforme mais dinheiro eu tenho, maior é o rendimento que eu tenho. Se eu tivesse investido esse dinheiro durante 10 anos, ao invés de ter somente poupado, esse valor teria praticamente dobrado. Esse conceito exponencial não é muito intuitivo para nós. E esse livro aborda isso de uma maneira muito fantástica. Outro ponto muito interessante desse livro é quando ele diz que sucesso financeiro tem muito mais a ver com seu comportamento do que com a sua capacidade técnica. Investir é a coisa mais simples do mundo. E hoje a gente consegue ter acesso a fundos globais, fundos de ETFs globais de baixo custo que faz todo o trabalho para você. Você não precisa ter uma capacidade técnica para receber um retorno médio de mercado, que é um retorno mais do que o suficiente para você construir patrimônio ao longo do tempo. O problema é que a dificuldade de investir não está na parte técnica, a dificuldade de investir está na parte comportamental. E esse livro, ele aborda isso de uma maneira muito interessante, mostrando para você que se você fizer o básico, se você cuidar do seu comportamento, a parte técnica não vai ser a grande dificuldade que você vai ter para construir patrimônio ao longo do tempo. Como eu falei, o meu livro preferido é O Homem Mais Rico da Babilônia. Mas esse livro, A Psicologia Financeira, também é um livro que eu indico muito, porque é um livro muito completo, que fala muito sobre comportamento, mas também fala muito sobre investimento. Se você já leu algum desses livros ou outro livro de educação financeira e você gostou, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Não deixe de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque a sua interação é muito valiosa para mim. E em breve eu vou estar lançando para vocês o site que vai ser um guia financeiro para os brasileiros que moram aqui no Reino Unido. É isso aí, galera. Muito obrigado.